Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes e eu vou estar apresentando o nosso projeto, né? No projeto vai ter o Cauê Castelo, Gustavo Carvalho Moraes, Lucas Rodrigues Basso, Milena Faria de Silva, Rodrigo Carvalho Moraes, que sou eu, e Vinícius Souza Trentinho. Nosso projeto é o projeto 1, onde ele tem um amplificador sem filtro, o módulo máximo, né? O ganho máximo dele é 6. Ele tem esse capacitor, esse módulo ele é dado, tá? Tem esse capacitor e tem, na verdade, esses dados aqui, ó. Número de canais de entrada é 3, a tensão de entrada é 300 milivolts, o bloco de entrada é 100K, o módulo é 6, a frequência de corte é 1500, o módulo de ganho no graves é 4, a frequência de corte do agudo é 5000, o módulo de ganho é 4. Esse ganho aqui ele é calculado, que a gente calculou, vai ter o dado ali. O bloco de saída é unitário e o máximo que ele vai ter sem o ganho de grave e agudo é 20. Então tudo isso vai estar explicado, eu vou explicar mais o circuito. Então aqui no nosso memorial de cálculos tem todos os cálculos, eu até escrevi aqui embaixo alguns cálculos que eu não tinha colocado antes, que é para mim saber qual que é o ganho do filtro de passa baixa quando ele está em 1500. E aí você tem que botar por raiz de 2, então isso que eu fiz tudo. Beleza, esse aqui é o nosso circuito. Então, o bloco de entrada, inicialmente, o que acontece? Ele vai entrar com um áudio aqui em um dos três. Então, você pode ter até 3 canais de áudio. E ele vai passar pelo amplificador. Esse amplificador ele é de ganho unitário. Então, aqui você pode diminuir ou aumentar com até no máximo ganho 1. Então, aqui eu posso diminuir e aumentar até no máximo ganho 1. Então, a entrada é 100K. Se fiz o cálculo, ele vai dar 100K também, porque é unitário. E aí o que acontece? Eu vou ter 300, de 0 a 300 milivolts em todas as 3 entradas. E aí no final aqui eu posso aumentar esse de 0 a 300 para até no máximo 6 vezes. Então eu tenho esse 6K e cada um daqui ele tem 1K. Então é para isso que esse daqui serve. Então esse aqui na verdade ele vai somar, ele é um circuito para somar os 3 canais de áudios, cada um vai ter uma frequência diferente, independente. E ele vai sair aqui com no máximo até 6 de ganho. Saiu daqui, para onde que ele vai? Ele vai para o nosso bloco intermediário. O nosso bloco intermediário tem um filtro passa baixa. Todo o cálculo ele vai estar no nosso memorial de cálculo. Então eu tenho um filtro passa baixa, um filtro passa alta e o nosso, caso você coloque sem filtro, né? Então o que acontece? Se aqui eu tenho um ganho de 6, no filtro no amplificador sem filtro, eu teria que ter um ganho no máximo de 20, com o ganho de 6 já. Então lá nos cálculos, a gente fez os cálculos para saber quanto que dava isso aqui, e colocou esse amplificador para que, em relação à entrada, seja de 20 vezes. Os cálculos do filtro passa baixa também estão lá, então aqui eu tenho só para mim ajustar a intensidade do filtro. Então em todos eu vou deixar 100 para mostrar o nosso nosso a nossa resposta em frequência. E aí, depois que ele sai de todos os blocos, ele passa por um somador aqui também, que tem ganho unitário 1. Então, é um amplificador operacional que vai somar os 3 sinais aqui. E ele tem um ganho unitário de 1, né? E aí ele vai sair o nosso sinal. Esse sinal ele pode ser para uma caixa de som ou qualquer outra coisa. Aqui eu só fiz para mim ter para mim basear depois, eu vou mostrar o circuito, mas agora eu vou mostrar a resposta em frequência. Então aqui vocês podem ver que ele tem, por exemplo, aqui é o PB é o passa baixas, PA é o passa altas, o sem filtro e o final aqui é a saída final. Então, na saída final, vocês podem ver, eu vou clicar aqui, ó, tá, o meu mouse está aqui em cima, se vocês forem ver, ó, ele está aqui em cima. Quando ele está em 10, a frequência máxima, o ganho máximo é 43,5, quase 44. Então, se eu for vindo aqui para o outro lado, para o maior, também é 43,5. No nosso filtro passa baixa, então o passa baixa ele vai passar aqui o baixo, e aí ele vai até 1 em 500. Se for no lado esquerdo aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui ele tem a frequência aqui o ganho. Então, o nosso filtro passa baixa, a frequência em 1500, o ganho é de 17,3. Mas se a gente for, por exemplo, cadê? Aqui. Se a gente for no nosso ganho,
é 16,97. Então tá um ganho bom. Então o ganho ele tá basicamente correto aqui. 17 para 16,97. E a mesma coisa pro filtro passa alto. Se a gente for ver na frequência de corte dele, que é 5.000, né? Ele tá 16,9. Então tá bom. Esse azulzinho é o de 20, o ganho de 20 para sempre. E aqui ele tem essa barriga que é essa curva entre um subir e o outro descer. Então aqui é a parte da frequência de corte. Quando eu dou um play, quando eu dei um play aqui, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, ó. Na entrada, eu estou só usando duas entradas. Uma que tem uma entrada de 300 milivolts de amplitude e frequência 300. Então esse aqui ele vai passar no nosso passa baixa. Esse aqui ele vai passar no nosso passa alta, que é uma frequência de 20K. Esse aqui eu desliguei, mas ele passaria, ele estaria entre os dois, né? No passa alta e no passa baixa. O de 2K ele estaria mais ou menos aqui, ó. Poderia até botar esse aqui que ele está no meio, que é onde o ganho tem o menor ganho possível. Tá, então vou dar um play, vou vir aqui em Graphics, né? Cadê? View, né? Era aqui, esse aqui. Osciloscópio. Então aqui ele tá passando esse aqui, ó, o amarelinho. O amarelo é a minha primeira entrada, então é a saída aqui, onde ele tá saindo o sinal de entrada. Ele tem tanto o sinal da frequência baixa quanto da frequência alta, que é esses dois sinais somados. O input 1 com o input 3, sem ter nenhum ganho, né? Na verdade, ele está tendo um ganho de 6. Ele tem um ganho de 6 aqui. Quando ele passa, quando tem um input 1, o que é o input 1? Se a gente ver aqui, o input 1 é o passa baixa. Então ele está saindo um sinal do passa baixa, ó, tá vendo? Ele está saindo o sinal do passa baixa. Ele está sendo esse sinal. E o input 2 é do passa alto. Então o passa alto é esse daqui que está grandão aqui. Então esse é o passa baixa e esse é o passa alto. Então ele está funcionando. Tanto que se eu zerar o passa baixa, o sinal do passa baixa zera. Se eu aumentar, e se eu, na verdade, eu desligar esse aqui, ó. E, cadê? E deixar, você pode até ver, ó. O passa alto, o passa baixo eu vou aumentar. Mas tá vendo que ele tá meio que zerado aqui? Por quê? Porque teoricamente o nosso sinal de baixo está desligado. Se eu ligo ele, ele vai ligar aqui o nosso baixo, né? Nossa frequência baixa. Esse aqui é a frequência alta e esse aqui é a soma dos dois quando ele sai aqui na saída total. Então, é isso o nosso projeto. Muito obrigado, Rony.